Bom dia a todos. É, eu sou o Eduardo, monitor de TGE, Teoria Geral do Estado, Ciência Política, e hoje a gente vai para mais uma revisão para a prova de vocês. Então, na última revisão foi para a prova integrada, mas ela também serve para a P2 de vocês. Hoje, como eu já fiz a revisão, hoje eu decidi ir mais para uma parte de questões, resolver algumas questões com vocês, porque eu já fiz a revisão na última aula. Então, se você quer uma parte mais teórica, você quer ver mais o conteúdo, o conceito, então eu aconselho que assista a outra monitoria, que está no YouTube. Foi postada essa semana, é a última monitoria minha que foi postada essa semana no YouTube. E é a revisão para a prova integrada e ela serve também para P2, porque são as mesmas matérias. Tirando a parte só de sistemas e formas de governo. É a única coisa que eu não me aprofundei tanto na última. E hoje eu vou falar mais para frente. Então, eu separei algumas questões para ir resolvendo com vocês, explicando o porquê de cada questão. Eu decidi fazer só questão dissertativa, que eu acho melhor para apresentar, do que questão de múltipla escolha, porque acaba sendo mais fácil a de múltipla escolha. E a gente sabe que a nossa prova, o que vale mais são as dissertativas, né? Então, é melhor. Então, eu separei algumas questõezinhas. Aqui, a primeira questão. Explique o conceito de Estado e demonstre por que ele é considerado uma sociedade política necessária. Então, nessa primeira questão, a gente entra um dos conceitos mais importantes dessa matéria, que é o conceito do Estado. Quando a gente fala de Estado, não estamos falando só de um país, de um governo. Para essa matéria de teoria geral do Estado, o Estado é entendido como uma sociedade política necessária. Então, o Estado é entendido como uma sociedade política necessária. Mas por quê? O que seria uma sociedade política necessária? Então, aqui está a resposta. Essa foi a maior, perdão. Essa e a próxima são as maiores respostas. Então, está bem grande aqui, então eu tive que diminuir bem o texto. Então, mas por que necessária? Porque o ser humano, ele não vive isolado. Desde sempre, ele vive em grupo. Ele vive em sociedade. É, Só que uma sociedade sem organização, sem regras, sem autoridade, acaba entrando em conflito. Então, aí surge o Estado para organizar a convivência do povo. O Estado possui alguns elementos próprios. Ele precisa ter população, que são as pessoas, território, que é o espaço físico, o governo soberano, que exerce autoridade, ordenamento jurídico, que são as leis, e uma finalidade, que é o bem comum. Então, o conceito completo de Estado envolve uma sociedade política organizada, que exerce o poder dentro de um território determinado, sobre uma população, por meio de normas jurídicas, buscando entender o interesse coletivo. E aqui, isso foi o que eu achei mais fácil para responder, mas aqui eu coloquei uma resposta pronta já. Que seria aqui, ó, vou ler para vocês a resposta que eu coloquei no slide. O Estado pode ser conceituado como uma sociedade política necessária, dotada de governo soberano, população, território determinado, ordenamento jurídico próprio e finalidade voltada à realização do bem comum, diferentemente das demais organizações sociais criadas pela vontade humana. O Estado é considerado necessário, porque o ser humano inevitavelmente vive em sociedade e necessita de uma estrutura organizada capaz de assegurar ordem, segurança, justiça e convivência pacífica. Então, o que seria uma sociedade necessária? A necessária, ela se diferencia da contingente, porque a necessária, você não escolhe fazer parte dela, você já nasce nela. Você não escolheu nascer no estado do Brasil, você não escolhe, não foi de sua escolha. Agora as outras não, você escolhe fazer parte dela. Você escolhe abrir uma empresa, que é uma sociedade. Você escolhe fazer parte de um clube, que é uma sociedade. Agora, família, estado, são todas necessárias. Aqui, ó. O que mais que eu coloquei aqui, ó? Dizer que o Estado é uma sociedade significa reconhecer que ele surge da convivência humana. O homem, por sua própria natureza, tende à vida coletiva, necessitando relações sociais para sua sobrevivência, desenvolvimento econômico, cultural e político. Entretanto, a simples convivência não basta. É preciso um mecanismo capaz de regular conflitos, estabelecer normas e garantir direitos. O Estado
também é uma sociedade política que envolve relações de poder. Não se trata apenas de um agrupamento humano comum, como uma família, uma empresa ou uma igreja ou um clube. O Estado possui poder político soberano, ou seja, detém autoridade suprema dentro de seu território, para criar, executar e aplicar normas jurídicas obrigatórias. Sua característica de sociedade necessária decorre da impossibilidade prática de uma comunidade humana viver indefinidamente sem uma autoridade organizada, sem Estado. Predominaria a ausência de organização institucional, dificultando a proteção de direitos, a manutenção da ordem pública e a promoção do bem coletivo. Então, o que a gente entende com isso? Que o Estado ele é necessário porque para a convivência humana, nós precisamos do Estado. Então, é basicamente o que o nome diz, necessário. É necessário, o Estado é necessário, é uma sociedade que a gente precisa dele, a gente precisa de um ordenamento jurídico. Porque sem um ordenamento jurídico, imagina o caos que seria. Imagina se as pessoas que cometessem crimes, infrações, não tivessem um apenamento, não tivessem uma punição. Então, imagina a desordem que seria. Então é isso. Por isso seria necessário. Aí o que eu coloquei. Por que essa resposta? Porque utiliza exatamente os elementos doutrinários apresentados na matéria, sociedade política, necessidade de existência estatal, soberania, ordenamento jurídico, população, território e finalidade do bem comum. Aqui eu coloquei os conteúdos utilizados e é isso. Então, por isso, o Estado é considerado uma sociedade política necessária, porque nós precisamos dele para a convivência e para alcançar a finalidade, que é o bem comum. E outra, necessário porque nós escolhemos fazer parte dele. Nós nascemos já nesse estado sem independente da nossa vontade. Entendeu? Então, pronto. Acho que a gente pode ir para a questão de número 2. Aqui. A questão que eu acho que não teve uma monitoria que eu não falei, provavelmente não teve uma aula que o Antônio e a Luísa não falaram, que é diferencie Estado e nação, demonstrando porque esses conceitos não são sinônimos. Então, por que o Estado é diferente de nação? A gente já falou bastante disso, mas eu vou falar aqui por uma última vez. Essa questão trata da diferença entre o Estado e a nação. E a nação ela está ligada principalmente a elementos culturais, históricos, linguísticos, religiosos e de identidade. É a ideia de pertencimento. Pessoas podem se sentir parte da mesma nação porque compartilham história, costumes, língua ou cultura. Então, a nação é uma coisa muito mais cultural do que o Estado, porque o Estado ele é uma organização política e jurídica. Então, ele depende de elementos concretos, que são os elementos do Estado, que a gente já falou: território, população, governo soberano, ordenamento jurídico, finalidade, papapá. Uma coisa importante para lembrar é que pode existir uma nação sem um Estado, mas não pode existir. Não, não é isso, exatamente. Pode existir uma nação sem um Estado. Por exemplo, o povo pode compartilhar cultura e identidade, mas não possuir uma soberania política própria. Também pode existir um Estado com várias nações diferentes, como é o caso da Suíça. Então, a principal diferença é que a nação é um vínculo cultural e histórico. Agora, o Estado é uma organização política e jurídica. Então, essa é diferente. O Estado ele precisa daqueles requisitos para ser Estado. A nação não. A nação é uma coisa muito mais cultural, como os ciganos. Os ciganos eles não têm Estado próprio, mas eles são uma nação. E como os judeus. Os judeus eles já eram uma nação, mas eles não tinham Estado próprio, porque eles não tinham território. Agora, eles, depois que eles conseguiram território, agora sim, são um Estado. E aqui está a respostinha. Vou beber uma água. E uma coisa só para finalizar isso, que a nação ele é o último pré-requisito para Estado. Então, a última coisa que o Estado vai ser antes de se tornar o Estado é uma nação, necessariamente, entendeu? Antes de ser um Estado, era uma nação. Agora, aqui a respostinha pronta que eu deixei. Embora frequentemente utilizados como sinônimos no senso comum,
Lembrando, a gente não pode mais ter o senso comum. Somos estudantes de direito. Luzia sempre falava isso em direito penal. O Estado e nação possuem significados distintos dentro da teoria geral do Estado. A nação corresponde a uma comunidade humana unida por fatores culturais, históricos, linguísticos, religiosos, étnicos ou identitários comuns. Trata-se de um vínculo predominantemente sociológico e cultural. O sentimento nacional nasce da percepção de pertencimento coletivo. Então, é isso que a gente falou. A nação ela é muito mais cultural. Ela não precisa dos requisitos do Estado. Ela não precisa de um território necessariamente, ela não precisa de um ordenamento jurídico, não precisa de um governo soberano, não precisa necessariamente de um povo. Agora, o Estado. O Estado, por outro lado, é uma organização político-jurídica soberana, composta por os elementos. Seu fundamento principal não é cultural, mas institucional e político. Uma nação pode existir sem possuir Estado próprio. Um exemplo clássico, frequentemente utilizado pela doutrina, é o povo curdo, que compartilha a identidade cultural, histórica e linguística, mas não possui um Estado soberano independente reconhecido internacionalmente. Da mesma forma, um Estado pode abrigar diversas nações em seu interior. Isso ocorre quando múltiplos grupos culturais convivem sobre a mesma estrutura estatal. Então, a principal diferença reside no fato de que a nação se baseia em vínculos culturais e sociológicos, enquanto o Estado funda-se em vínculos jurídicos, políticos e institucionais. Então é isso que a gente sempre fala. Pode existir várias nações dentro de um Estado. Um exemplo é o Estado brasileiro. Olha como é vasto o Estado brasileiro. Mas um exemplo que sempre usam é a Suíça. E outra coisa é que pode existir uma nação sem os elementos do Estado. Então ela não se classifica como Estado, se classifica como nação. Se ela tiver os elementos, ela se classifica como Estado. Entenderam? É complicado, mas eu acho que de tanta gente falar, já pegaram bem. Então, próxima. Explique agora os elementos. Explique os elementos constitutivos do Estado. Tá, vamos lá. O Estado ele é composto por elementos materiais, formais e finalísticos. Os materiais são população e território. Então pensa, material é o que a gente vê, é o território que a gente pisa, é a população que a gente vê. Guarda isso. E os formais? Os formais são os escritos, basicamente. E os finalísticos é só um, que é a finalidade, que é o bem comum. Então, vamos lá. Os elementos materiais são população e território. A população corresponde ao conjunto de habitantes situados dentro do território estatal, independentemente de vínculos políticos. Dentro da população encontra-se o povo, que representa os cidadãos vinculados politicamente ao Estado. Então, primeiro elemento, os primeiros elementos materiais, que é a população, a gente já matou. A população são as pessoas que estão no Estado. Agora, o próximo. Cadê? Aqui, ó. Próximo elemento material, território. Território é o espaço físico sobre o qual o Estado exerce sua soberania. Os elementos formais. Ah, não, aqui, ó. Pronto, acabou. Território é o espaço físico sobre o qual o Estado exerce a soberania. Então, território é aqui, onde a gente pisa. Só que o território, ele é tridimensional. O território, ele não é só o solo, ele também é o subsolo e o espaço aéreo. Mas, se eu não me engano, tem uma questão só para isso, então eu não vou me aprofundar muito, para não ficar muito extensa a monitoria. Boa. Cadê? Aqui. Agora, pronto. Nisso acabam os elementos materiais, que é população, território. Agora vamos para os elementos formais. Os elementos formais são o governo soberano e o ordenamento jurídico. O governo corresponde ao conjunto de órgãos responsáveis pela condução política do Estado e pela execução das decisões públicas. Agora, a soberania consiste no poder supremo do Estado para criar, executar e aplicar normas jurídicas dentro de seu território, sem subordinação interna a outro poder. O ordenamento jurídico corresponde ao conjunto organizado de normas constitutivas e comportamentais.
Agora, por fim, existe o elemento finalístico, que é o bem comum. Antes de falar do bem comum, só para fechar aqui os elementos formais, então, os elementos formais que são o ordenamento jurídico, o governo e a soberania. A soberania, o governo soberano, eles são os órgãos responsáveis para administrar o Estado. Enquanto a soberania é o poder desses órgãos, é o poder do governo, entendeu? Essa é a diferença de governo e de soberania. O governo são os órgãos responsáveis por organizar o Estado, enquanto a soberania é o poder que esses órgãos têm. Claro isso? Então, pronto. Por fim, existe o elemento finalístico, que é o bem comum. O Estado não existe como fim em si mesmo. Sua finalidade consiste em promover segurança, justiça, proteção de direitos, desenvolvimento social, saúde, educação, ordem pública, dignidade humana, tudo isso. Sem qualquer desses elementos essenciais, não se pode falar em existência plena de um Estado. Então, um Estado ele não pode existir só por existir. Ele tem que alcançar um bem comum. Ele tem que alcançar o bem-estar da população que está nesse território. Então, e tem uma coisa muito interessante que os doutrinadores falam, que quando o elemento finalístico, que é o bem comum, ele para de querer ser alcançado pelo Estado, o Estado ele perde sua autonomia e ele perde o seu direito de ser Estado, porque é um elemento é, essencial, é um elemento que precisa ter ele para se formar um Estado. Sem o elemento finalístico não se pode classificar como Estado. Então eu acho que é isso. Depois a gente vai se aprofundar em cada uma delas, se eu não me engano. Tem bastante questãozinha aqui para a gente brincar. Agora, isso, sabia que ia ter essa. Ih, a imagem aqui bugou. Mas, ó, diferencie população e povo. Então, aqui, eu vou deixar aqui, mas eu vou explicando aqui com minhas palavras. Então, população e povo parecem ser a mesma coisa. Eu mesmo achava que era a mesma coisa antes de estudar essa matéria. Mas, juridicamente, eles têm diferença. Quando a gente fala em população, estamos falando de todas as pessoas que estão dentro do território do Estado. Então, população são todos que estão aqui, todos. Inclui brasileiros, inclui estrangeiros, turistas, residentes, todo mundo. Qualquer um que esteja aqui, qualquer ser humano que esteja aqui é população. Já o povo é um conceito mais específico. O povo é a parcela da população que possui vínculo político com o Estado, ou seja, os cidadãos. Então, todo o povo faz parte da população, mas nem toda a população faz parte do povo. O que isso quer dizer? Que a população, elas são todos. Então, nesse todos que ela inclui o povo. Então, a população inclui povo, estrangeiros, turistas, qualquer um. Agora, o povo já são um grupo menor de pessoas, um grupo menor, porque são os cidadãos brasileiros, os naturais, são os brasileiros, que têm, qual é a diferença deles? O povo, eles têm alguns direitos e deveres a mais do que a população. O povo tem o direito de votar, tem o direito, tem o dever de votar, né? Tem o dever de votar, tem o direito de ser votado, enquanto um turista não. Um turista vem aqui para conhecer o Rio de Janeiro, ele não vai ter, ele agora está em época de eleição, ele decide vir aqui conhecer o Rio de Janeiro. Ele não pode chegar e ver que está em época de eleição e se candidatar para presidente da República. Ele não pode fazer isso. Só o povo. É um direito que pertence apenas ao povo. Então, é isso. Vou ler aqui a respostinha. População e povo são conceitos distintos dentro da teoria geral do Estado. A população corresponde ao conjunto total de pessoas presentes no território estatal, independentemente de sua nacionalidade ou participação política. Assim, brasileiros, estrangeiros, residentes, turistas, imigrantes, indivíduos temporariamente presentes integram a população de determinado estado. Já o povo possui conceito mais restrito. Povo é a parcela da população que mantém vínculo político com o Estado, especialmente através da nacionalidade e da cidadania. Em outras palavras, povo é o conjunto de cidadãos.
Essa distinção é importante porque direitos políticos, como votar, ser votado e participar diretamente da vida política, vinculam-se ao povo, não à população inteira. Portanto, toda pessoa integrante do povo pertence à população, mas nem toda população integra o povo. Então, é basicamente a mesma coisa que eu acabei de falar. É bem tranquilinho esse conceito de população e povo. É bem fácil de pegar. Mas realmente eu não sabia que eram diferentes antes de estudar melhor. Boa. Agora, conceito de soberania estatal. Então, deixa eu pensar. Agora a questão, ela trabalha a ideia de soberania. A soberania, ela é uma das características mais importantes do Estado. Ela representa o poder supremo do Estado. Isso significa que o Estado possui autoridade para criar leis, aplicá-las e exigir seu cumprimento dentro de seu território. Então é aquilo que eu acabei de falar. O poder dos órgãos, o poder do Estado. Quando a gente fala em soberania interna, estamos falando do poder do Estado sobre sua população e seu território. Quando falamos em soberania externa, falamos da independência do Estado perante outros países. Ou seja, nenhum Estado, em regra, está subordinado politicamente a outro. Então, soberania significa independência suprema, jurídica e autoridade política. Ela é um elemento essencial para o Estado moderno. Então, a soberania é um elemento para o Estado. Então, deixa eu ler aqui a respostinha e já explico melhor. Soberania é a forma de poder exercida pelo Estado sobre determinada população, dentro de um território definido. Ela representa a autoridade máxima para criar, executar, aplicar normas jurídicas visando a realização do bem comum. A soberania possui dimensão interna e externa. Internamente, significa que o Estado detém autoridade superior perante indivíduos, grupos sociais, instituições existentes dentro de seu território. Internamente, significa que o Estado detém autoridade. Externamente, significa independência perante outros Estados. Então, o que isso quer dizer? É o que eu falei. Soberania, ela é o poder que o Estado tem perante seu território e sua população. Dentro disso, território da sua população, seria a soberania interna. Ela tem poder total sobre seus indivíduos e seu território. Total, entre aspas, né? Porque ela tem algumas limitações que são os direitos fundamentais previstos na Constituição. Mas, e externamente, um Estado soberano, ele tem independência sobre outros Estados. Mas isso não é muito o que a gente estuda agora em TGE. Provavelmente só em direito internacional. Mas então é isso. É bem simples isso. A soberania é o poder que o Estado tem perante seu território e sua população. Isso também foi, acho que é uma das matérias que mais foi falada nas monitorias, que é a tripartição dos poderes. Agora é a última vez também. Tá, vamos lá. Tá bem tranquilo, porque eu acho que já expliquei tanto isso. Tem uma monitoria só para isso. Tem isso na revisão. Tá em quase todas as monitorias. Então, eu vou só ler aqui, bem simples. E lembrando, se você quer os conceitos, veja a outra monitoria, a antes dessa. Porque lá eu só falo do conceito, não fico fazendo questãozinha, lendo questãozinha. Perfeito? Então, bora lá. A tripartição dos poderes, desenvolvida por Montesquieu, propõe a divisão das funções estatais em três grandes áreas: função legislativa, função executiva e judiciária. A função legislativa consiste na elaboração das leis. Então, legislativo, elaboração das leis. A função executiva corresponde à administração pública e à execução das políticas governamentais. Então, executivo executa. Agora, a função judiciária destina-se à solução de conflitos e à aplicação de direitos aos casos completos. Montesquieu defendia essa divisão como um mecanismo de prevenção do abuso de poder. Então, imagina só, se fosse só um ente, imagina só se fosse uma pessoa só
que fizesse tudo isso. Uma pessoa cria a lei, a mesma pessoa executa a lei e a mesma pessoa julga. Então, isso é como os reis eram, como os reis faziam na época da monarquia absolutista. Então, só os reis eles faziam tudo isso. Imagina, olha o tanto de gente que a gente tem. Olha o tanto de deputado, tanto de senador, deputado estadual, federal, presidente da república, prefeito, governador. Olha o tanto de gente. Antes era só o rei. Vocês já pararam para pensar nisso? Olha que coisa de doido, né? Então, segundo sua lógica, quando todas as funções estatais concentram-se em uma única pessoa ou órgão, aumenta significativamente o risco de tirania. A separação funcional cria um equilíbrio institucional e impede o predomínio absoluto de uma autoridade sobre as demais. Contudo, a teoria moderna reconhece que não existem poderes absolutamente isolados, mas funções predominantemente atribuídas a determinados órgãos. Então, cada órgão, eles são independentes, mas eles cuidam um do outro. Depois eu vou falar direito disso. Eu acho que já é a próxima. Que são, isso, exatamente, que são o sistema de freios e contrapesos. Que seriam os freios e contrapesos? Aqui. O sistema de freios e contrapesos consiste num mecanismo de controle recíproco entre as funções estatais. Então, Montesquieu pensou, um vai criar lei, outro vai executar, outro vai julgar. Mas e se eles brigarem? Como é que funciona? E se corromperem, o poder judiciário se corromper? Ou se o poder legislativo se corromper? Então, seu objetivo é impedir concentração excessiva de poder. No presidencialismo, tá certo isso? Tá certo. No presidencialismo, legislativo, executivo e judiciário atuam de maneira relativamente independente, porém sujeitos à fiscalização mútua. Então, um poder fiscaliza o outro. Exemplos clássicos incluem o veto presidencial às leis aprovadas pelo legislativo. Então, vamos supor, o legislativo aprova uma lei, mas essa lei é inconstitucional. Eles aprovam mesmo assim, mostrando que eles estão excedendo seu poder. Seu poder está excessivo. Eles estão criando uma lei mesmo sendo inconstitucional. Mas essa lei chega no presidente da República, que é o cargo máximo do poder executivo. Chega no executivo. E o executivo pode vetá-la. Então, o executivo pode vetar essa, é, essa lei inconstitucional. E caso ele não vete, ela pode chegar no STF, que o STF é o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário pode vetá-la caso o Executivo não vete. Ficou claro? Então, vamos lá. Então, o veto presidencial às leis aprovadas pelo Legislativo, o controle de constitucionalidade realizado pelo Judiciário, que é isso que eu acabei de falar, do STF, o impeachment presidencial promovido pelo Legislativo e a aprovação de ministros do Supremo Tribunal Federal pelo Senado. Então, o Senado aprova os ministros, então o Legislativo, eles indicam cargos para o Judiciário, entendeu? Então fica meio que então, o que ele falou aqui, ó, esse modelo deriva da lógica segundo o qual o poder limita o poder. Em vez de permitir supremacia absoluta de um órgão, cria-se uma estrutura. Perdão. Cria-se uma estrutura de equilíbrio institucional permanente. Então, um poder, ele freia o outro. Por isso o nome, freios e contrapesos. Mas também tem uma monitoria só para isso também. Tá. Presidencialismo brasileiro. Vamos lá. Boa. Presidencialismo no Brasil. O Brasil, ele adota oficialmente o presidencialismo com a Constituição. Desde a Constituição de 891, ele adota o presidencialismo. Com exceção de alguns momentos históricos específicos. Então, desde 891, o Brasil adota o presidencialismo. Em alguns momentos, né, a gente sabe, tiraram o presidencialismo, mas ele voltou.
Então, no modelo brasileiro, o presidente exerce simultaneamente chefia de Estado e de governo. Então, aqui no Brasil, porque o Brasil é presidencialista, e no modelo presidencialista, o presidente da República ele exerce tanto o poder de chefe de Estado como de chefe de governo. O chefe de Estado ele representa o país interno e externamente. Chefe de governo ele é quem cria as leis. Quem cria as leis não, perdão. Quem exerce o poder dentro do país, não só quem representa, quem exerce. É diferente do modelo parlamentarista. O modelo parlamentarista ele tem dois chefes distintos. O chefe de governo e o chefe de Estado. Chefe de Estado, presidente. Chefe de governo, primeiro-ministro. Chefe de governo, primeiro-ministro. Chefe de Estado pode ser o presidente, pode ser um rei, rainha. Claro? Então, no Brasil, o presidente da República, ele nomeia ministros, conduz políticas públicas, representa o país externamente, internamente, administra o executivo federal, mas seu poder não é ilimitado. Existe o controle pelo Congresso Nacional, pelo Judiciário e pelos mecanismos constitucionais, que são os freios e contrapesos. Então é isso. O Brasil adota o método presidencialista. Aqui, ó. No presidencialismo brasileiro, o presidente da República acumula simultaneamente as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado representa o país internacionalmente e, como chefe de governo, administra políticas públicas e conduz a máquina estatal. Então, no, no Reino Unido, por exemplo, no Reino Unido, quem é o chefe de governo é o primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro que administra o país. Agora, o chefe de Estado era a Rainha Elizabeth, por exemplo. Ela era chefe de Estado. Ela não era chefe de governo. Ela não administrava o país. Ela só representava o país. Boa? Próximo. Diferencie forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. Boa. Então, para a gente separar bem, forma de Estado é monarquia e república. Sistema de governo é outra coisa. Ele mostra como ocorre a relação entre os poderes, legislativo, executivo e o judiciário, como o presidencialismo e o parlamentarismo, e o regime de assembleia. Então, é isso. Aqui, ó. Esses três conceitos costumam gerar muita confusão, porque todos falam da organização política, mas cada um trata de coisa diferente. Forma de Estado mostra como seu poder político se distribui dentro do território. Exemplos: Estado unitário, centro de, perdão, centro único de poder, e Estado federal, poder dividido entre entes autônomos. Agora, a forma de governo. A forma de governo trata a maneira como o poder é exercido e ocorre a chefia de Estado. As principais são monarquia, que é vitalício, e a república. Por fim, sistemas de governo. O sistema de governo trata a relação entre os poderes. Resumindo, caramba, como é que eu escrevi assim? Ó? Então tá certo. Por fim, o sistema de governo trata da relação entre executivo e legislativo. Isso. Exemplos são o presidencialismo, que o presidente ele é o chefe de Estado e governo, enquanto no parlamentarismo há a divisão entre funções entre presidente, rei ou primeiro-ministro. Então, é isso. No parlamentarismo, o executivo ele depende do legislativo, porque o primeiro-ministro ele é colocado no poder pelo parlamento e o parlamento tira ele quando quiser, entendeu? Por isso que está aqui, que é a relação entre executivo e legislativo. Claro? Próxima questão. Explique o que é federação e apresente suas principais características. Boa. Federação é uma forma de Estado baseada na união permanente de entes autônomos sob uma mesma Constituição. No caso brasileiro, a federação é formada pela União, Estados, municípios e Distrito Federal. Certo? Na federação, os entes possuem autonomia política, administrativa e legislativa em certas matérias, mas não possuem soberania própria. A soberania pertence ao Estado Federal, como um todo.
Uma característica muito importante da federação é a proibição da secessão. Isso significa que um Estado-membro não pode simplesmente decidir sair da federação. Então, vamos supor, eu moro em Pindamonhangaba. Vamos supor, a minha cidade decide não fazer parte mais do Estado de São Paulo. Ou o próprio Estado de São Paulo decide não fazer mais parte do Brasil. Não pode. Não pode. Então, é proibido a secessão. Outra característica importante é a descentralização política, pois já existem diferentes esferas do poder atuando simultaneamente. O Brasil é um exemplo clássico de Estado federal. Então, um município, um estado ou o Distrito Federal, ele não pode, ele pode criar suas leis municipais, estaduais, só que ele não pode ultrapassar a União. Ele não pode criar uma coisa que a União fala que não pode. Se a União fala que não pode, então eles não podem fazer, entendeu? Eles têm autonomia, mas limitada pela União. Claro? Próxima perguntinha. Ih, fotinha não foi também. Então, essa parte é mais filosófica, sabe? Eu coloquei algumas questões filosóficas que eu acho que é da leitura complementar. A Luísa colocou no material que ela me mandou, mas pelo menos eu não lembro deles terem me dado isso em aula. Então eu imagino que seja da leitura complementar. Explique a classificação das formas de governo segundo Aristóteles. Aristóteles classificou as formas de governo usando dois critérios. Quantas pessoas governam e se governam pensando no bem comum ou no interesse próprio. Quando o governo busca o bem da coletividade, temos as formas puras: monarquia, uma pessoa corretamente; aristocracia, poucas corretamente; e democracia, muitos corretamente. Mas Aristóteles dizia que essas formas poderiam se corromper. Quando isso acontece, surgem as formas impuras: tirania, monarquia corrompida; oligarquia, aristocracia corrompida; e demagogia, democracia corrompida, manipulada para vantagens pessoais. A base da análise é o objetivo final do governante, o bem comum, o povo ou ele mesmo. Então aqui, para Aristóteles, quando uma monarquia ela era corrompida, ela virava uma tirania. Quando uma aristocracia ela era corrompida, virava uma oligarquia. E quando uma democracia era corrompida, virava uma demagogia. Certo? Agora, classificação dos governos segundo Políbio. Ele analisou o funcionamento da República Romana para explicar as formas de governo. Ele observou que Roma possuía diferentes magistraturas, como cônsules, senadores e tribunos. Para ele, a forma de governo dependia de qual grupo exercia maior influência. Quando predominavam os cônsules, havia algo parecido com uma monarquia. Quando predominava o Senado, havia uma aristocracia. E quando predominavam os tribunos da plebe, surgia uma democracia. Portanto, ele adaptou as ideias de Aristóteles à realidade política romana. Ele acreditava que o segredo de Roma era justamente o equilíbrio dessas forças, o que hoje claramente chamamos de governo misto. Então, aqui, ó, para ele, ele observou que tinha lá magistraturas diferentes, como cônsules, senadores e tribunos da plebe. Quando o cônsul administrava, ele fez uma analogia com a monarquia. Já quando os senadores, ele fez com a aristocracia, que seriam poucas pessoas no poder, mas mais de uma. E agora, quando os tribunos da plebe eram uma democracia. Certo? Agora, explique a classificação de Maquiavel sobre as formas de governo. Maquiavel simplificou bastante a classificação de governos. Para ele, basicamente, os estados poderiam ser repúblicas ou principados, que são as monarquias. É o mais próximo do que a gente adota hoje. As repúblicas seriam formas de governos baseados em estruturas políticas mais amplas.
Os principados, seriam governos centralizados na figura do príncipe. Maquiavel também estudou diferentes formas de aquisição e manutenção do poder, analisando questões como herança, conquista, mérito político e força militar. Sua visão é muito importante, porque marcou uma análise mais prática da política, deixando um pouco de lado a visão puramente idealista e focando na mecânica institucional do poder. Perfeito? Então, para ele, o que a gente mais adota hoje. Para ele existir a república e os principados, que são as monarquias. Ele falava do príncipe. Claro isso? Tá. Agora, aproveitar que eu estou falando de monarquia, diferencie monarquia absolutista e monarquia constitucional. Deixa eu só ver a hora aqui. Ainda tem mais um minutinho. Monarquia absolutista e constitucional. A monarquia absolutista é o que a gente via antes, no tempo absolutista, que a gente não vê mais hoje. Hoje existe monarquia. Só que as monarquias de hoje, elas não são mais absolutistas, como no próprio Reino Unido. No próprio Reino Unido. Não é absolutista, não é o rei que manda lá, o rei que faz, desfaz tudo. Acho que nem deixariam, nem se ele quisesse muito, teria feito isso hoje em dia. Porque hoje está muito diferente, né? Então, ó. Esse é 14. Na monarquia absolutista, o rei concentra praticamente todo o poder nas próprias mãos. Ele governa acima da lei. Inclusive, existe aquela expressão famosa: o rei faz a lei. Então, o poder do monarca praticamente não encontra limites, não tem limites. O monarca faz o que ele bem entender. Faz e desfaz o que ele quiser. Agora, nos tempos de hoje, isso não faria mais sentido nenhum. Então, existe a monarquia constitucional. A situação muda bastante aqui. Então, existe uma constituição ou um conjunto de leis limitando o poder do monarca. O rei continua existindo, mas não manda sozinho. Em muitos países atualmente, como o próprio Reino Unido, acontece a monarquia parlamentar, em que o rei é o chefe de Estado, mas quem governa de fato é o primeiro-ministro. É aquilo que eu falei, diferença de chefe de Estado, chefe de governo. O chefe de Estado representa, o chefe de governo administra. Certo? Então, resumindo, monarquia absolutista é o rei com poder ilimitado, enquanto constitucional é o rei limitado pela Constituição. Claro, isso é bem fácil, né? Absolutista, ele era absoluto, tinha todo o poder, ilimitado. Constitucional, ele é limitado pela Constituição. Perfeito? Próxima questão. Diferencie república parlamentarista e presidencialista. Ok. Aqui é sobre os sistemas de governo. Formas e sistemas ao mesmo tempo, né? Na república presidencialista, o presidente acumula as duas funções, chefe de Estado e chefe de governo. Eu já falei que cada uma faz bastante hoje, né? Então, não vou falar de novo. Mas no Brasil é assim, o presidente da república acumula as duas funções. Agora, na república parlamentarista, essas funções são divididas. O presidente da república normalmente fica como chefe de Estado, exercendo função mais representativa, já quem governa efetivamente é o primeiro-ministro, que exerce a chefia de governo. Teve uma monitoria que eu falei que o Putin ele era o primeiro-ministro da Rússia. Só que eu falei que eu ia conferir e voltar depois para confirmar. Eu confirmei, o Putin ele não é mais o primeiro-ministro da Rússia. O Putin ele era o primeiro-ministro da Rússia. E uma coisa que eu achei, pesquisando, eu achei muito interessante, Putin está no poder desde 1999. Só ele. Olha que doideira. Então, e o Putin, hoje em dia, ele é o presidente. Desde 2012, ele é o presidente da Rússia. Mas ele era primeiro-ministro. Ele foi primeiro-ministro, foi presidente, voltou a ser primeiro-ministro, voltou a ser presidente, voltou a ser primeiro-ministro e agora é presidente. Ele fez uma bagunça lá, acabou mudando a Constituição da Rússia e hoje em dia ele é o presidente da Rússia. E eu achava que ele era o primeiro-ministro. Em uma monitoria eu falei que eu achava que ele era o primeiro-ministro, mas agora eu venho me corrigir. Ele é o presidente. Já foi primeiro-ministro, mas é o presidente. Certo? Então é isso. A grande diferença está exatamente nisso.
a concentração do poder. No executivo, do poder executivo. Na república presidencialista, o executivo exerce as duas funções. Agora, no parlamentarista, o chefe de Estado é diferente do chefe de governo, entendeu? Eles têm uma ligação diferente. O chefe de governo lá é elegido pelo parlamento, certo? Tem uma monitoria só para isso também, formas e sistemas de governo. Tá. Agora sobre o regime de assembleia. Regime de assembleia. O regime de assembleia é um sistema de governo em que o poder legislativo possui grande predominância sobre o executivo. Nesse modelo, existe uma assembleia legislativa muito forte, responsável por escolher quem exercerá as funções executivas, ou seja, o executivo surge a partir da vontade da assembleia. Uma característica importante é o diretório executivo normalmente não pode ser derrubado pela assembleia após a escolha. Esse sistema está ligado às ideias de Jean-Jacques Rousseau e à ideia de democracia direta. Um exemplo histórico é a França, no período conhecido como ditadura da Convenção. Então, é basicamente, a gente pode fazer uma analogia. No parlamentarismo, a Assembleia coloca, o parlamento coloca o presidente. Coloca o primeiro-ministro, perdão, que é o chefe de governo. Então é isso. Mas na Assembleia, ele não pode mais derrubar esse voto. Se ele colocou o chefe do executivo, ele não pode mais tirar. Agora já era, entendeu? Diferente do parlamento, do parlamentarista. O parlamento pode sim tirar o primeiro-ministro quando ele quiser. Certo? Próxima. Explique as principais características do presidencialismo. Acho que a gente falou tanto disso hoje. Eu só vou explicar mais ou menos aqui e deixa a gente passar essa. O presidencialismo é um sistema de governo em que o presidente exerce ao mesmo tempo duas funções. Falamos muito isso. O chefe de Estado representa o país e o chefe de governo administra o país. O presidente da República no Brasil tem as duas funções. Já falamos muito disso. Eu vou mandar esses slides e vocês vejam se quiser depois. Explique o sistema de... Nossa, repeti a questão, galera. Sistema de checks and balance no presidencialismo, que é o freios e contrapeso. Freios e contrapeso significa... Check and balance significa freios e contrapesos. É um mecanismo criado para impedir que um único poder concentre autoridade demais. A ideia principal é simples: um poder controla o outro. No presidencialismo, isso aparece de várias maneiras. O presidente pode vetar projetos aprovados pelo Congresso. O judiciário pode declarar uma lei inconstitucional. O legislativo pode realizar impeachment do presidente, como aconteceu com a Dilma Rousseff. O Senado aprova ministros do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso existe para manter o equilíbrio permanente. Então, o objetivo final é evitar abusos de poder, autoritarismo e a concentração política à democracia. Certo? É basicamente a mesma coisa. Acabei repetindo a questão aqui. Explique parlamentarismo e suas principais características. Então, tem que ficar atento aqui no tempo. Mas essas questões eu vou só passar aqui rapidinho, porque eu tenho 10 minutinhos só, até menos um pouco, e vou mandar os slides para vocês reverem as questões. Correto? Então, parlamentarismo, bora lá, vamos rápido. Parlamentarismo é um sistema de governo baseado na forte relação entre executivo e legislativo. Certo? Nesse sistema, normalmente, existe uma divisão entre chefe de Estado, que é o rei ou o presidente, e o chefe de governo, que é o primeiro-ministro. O Brasil não tem primeiro-ministro. O primeiro-ministro costuma ser escolhido a partir da maioria parlamentar. Ele monta o gabinete de ministros e precisa do apoio do parlamento para governar. Se perder esse apoio, sofre um voto de desconfiança e deixa o cargo. É o que eu falei. No parlamentarismo, o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, pode deixar o seu cargo se ele perder o apoio do parlamento. Certo? Isso significa que os governantes podem mudar sem necessidade de novas eleições presidenciais, adaptando-se às crises políticas. Exemplos clássicos são o Reino Unido e a Alemanha. Então,
Tem muita gente que apoia, tem muita gente que não gosta. Eu acho que faz mais sentido o presidencialismo do que o parlamentarismo. Porque imagina só é, se elegem um primeiro-ministro aqui para o Brasil, parlamento, e esse primeiro-ministro vai administrar o país. Só que, como acontece na Rússia, Putin tá desde 99. É uma ideia só, há 27 anos. Uma pessoa só, há 27 anos no poder. Eu não acho isso muito certo, mas é minha opinião pessoal. Aí, agora no Brasil, a maioria dos brasileiros também prefere um presidencialismo. Que o presidente da República, ele é eleito nas eleições, 4 anos só, mandato fixo de 4 anos. Então, é muito mais maleável, sabe? Um presidencialismo, onde o presidente da República fica 4 anos. Eu ainda acho 4 anos pouco, mas isso é história para outra monitoria. Bora lá. Como funciona o mecanismo do parlamentarismo? Primeiro acontecem as eleições parlamentares, depois da apuração. Isso aqui é título de curiosidade, tá? Não vão cobrar isso na prova, provavelmente, né? Na minha não cobraram. Então, depois da apuração, observa-se qual partido conseguiu a maioria das cadeiras. Em seguida, o chefe de Estado convida o líder do partido majoritário para formar o governo. Esse líder organiza o gabinete de ministros. Depois disso, o parlamento decide se dará ou não o voto de confiança ao gabinete. Se o parlamento aprovar, o governo começa a atuar normalmente. Se negar o apoio, será necessário formar outro gabinete. Quando surgem crises políticas graves, podem acontecer duas situações principais: queda do gabinete ou dissolução do parlamento, seguida de novas eleições convocadas pelo chefe de Estado. Correto? Então é assim que funciona para eleger o primeiro-ministro. Explica o que é o voto de confiança e o voto de desconfiança do parlamento. Isso aqui, basicamente, o voto de confiança é quando o parlamento confia no primeiro-ministro e elege ele. Perdeu essa confiança, é um voto de desconfiança. Tira o primeiro-ministro. Basicamente isso. Isso aqui é muito interessante. Explique o chamado poder moderador no Império Brasileiro. Foi uma ideia que tiveram no Império, que foi, já tinham os três poderes, mas decidiram criar um quarto poder, que é o poder moderador. Então era assim: legislativo, executivo e judiciário. E o moderador. O moderador estava ali. E o moderador, ele tinha poder sobre os outros três poderes. Então, não fazia sentido nenhum. Vamos ler aqui a respostinha. O poder moderador surgiu na Constituição Imperial Brasileira de 824. Ele era exercido pelo imperador. Sua função teórica era atuar como um poder de equilíbrio entre os demais órgãos políticos. Na prática, o poder imperador possuía grande influência sobre a vida política do país. Dom Pedro II podia dissolver a Câmara, nomear gabinetes, interferir diretamente nas disputas políticas. Por isso, muitos autores afirmam que o Brasil viveu uma espécie de parlamentarismo às avessas. Isso porque, em vez de agir apenas em momentos de crise, o imperador utilizava frequentemente seu poder político conforme suas convivências, sendo o verdadeiro centro gravitacional do sistema. Então, o imperador, ele podia fazer o que ele quiser, entendeu? Isso não fazia sentido nenhum. Então, por isso que ele não existe mais, porque ele não se enquadraria mais na nossa Constituição. Certo? É só título de curiosidade isso também. Estado unitário e federação. Bora. Estado unitário, no Estado unitário existe um único centro principal de poder político. As decisões mais importantes concentram-se em um governo central, mesmo que existam divisões administrativas. É como se o Brasil, a União, mandasse e os estados não, os estados membros não, os municípios não, entendeu? Eles não pudessem criar leis autônomas, e isso, entendeu? Bora lá. Mesmo que existam divisões administrativas, não há autonomia política regional forte. Exemplo, França e Portugal. É muito mais fácil para uma França e Portugal fazer isso do que o Brasil.
porque a França é do tamanho de um estado do Brasil. Então, para o Brasil fica muito difícil fazer isso. Mas certo. Na federação, o poder político é dividido entre vários entes autônomos. Esses entes podem administrar determinados assuntos próprios e criar suas próprias leis em certas áreas. No Brasil, temos União, Estados, municípios e Distrito Federal. Portanto, a principal diferença está no grau de descentralização política. Enquanto o unitário centraliza, a federação distribui a autoridade política pelo território. Então, a minha cidade, Pindamonhangaba, tem autoridade para criar lei municipal. O estado de São Paulo tem autoridade para criar lei municipal. Agora, se fosse um estado unitário, não teria. Era só a União que criaria as leis. Certo? Próximo. Penúltimo, hein? Explica a diferença entre confederação e federação. Vou deixar essas, porque não vai dar tempo. E aqui. Explique por que o bem comum é considerado a finalidade do Estado. O Estado não existe simplesmente para mandar, criar leis ou exercer poder. Sua finalidade principal é buscar o bem comum. O bem comum pode ser entendido como conjunto de condições necessárias para permitir a vida digna à população. Isso inclui segurança, saúde, educação, saneamento básico, justiça, direitos fundamentais e proteção social. Quando o Estado cria leis, administra políticas públicas ou garante a ordem, ele deve fazer isso pensando na coletividade. Por isso, o bem comum é chamado de elemento finalístico do Estado. Sem essa finalidade, o exercício do poder político perderia sua justiça moral e jurídica. Então é isso. O Estado ele não existe só para criar, mandar e desmandar. O Estado ele tem que alcançar o bem comum do povo, da população. É o elemento finalístico, o bem comum. Ele tem que, tudo que ele faz tem que ser pensando no bem comum. Muitas vezes não é, né? Mas tem que ser. Tudo que o Estado faz tem que ser pensando no bem comum. Todas as leis que aprovam, todas as leis que vetam, tem que ser pensando no bem comum. E não unicamente nos interesses políticos. Certo? Foi isso então. A monitoria de hoje acaba aqui. Eu vou tirar aqui tudo. Deixa eu parar aqui e voltar aqui para o Teams. Eu não sei se vai ter mais monitoria ou se vai acabar por aqui, porque acabou a prova. Então, se acabar por aqui, eu agradeço a todos que assistiram minhas monitorias. Foi muito importante para mim, muito legal. E muito obrigado. Até a próxima. Semestre que vem eu estou de novo, se tudo der certo. E é isso. Se tiver mais uma monitoria, então a gente se vê semana que vem. Muito obrigado. Até a próxima.